Opa, gente! Agora a gente tá por aqui para contar a história do Zé. Zé é um amigão meu e é aquele brasileiro típico, sabe? Zé conseguiu um emprego, carteira assinada, recebe um salário mínimo, consegue aos trancos e barrancos sustentar a família, né? Mas é aquele cara sempre com um sorrisão no rosto, com alegria de se ver, é aquele típico do brasileiro, né? Zé pega o transporte público sempre muito lotado para ir e voltar do trabalho, mas isso não tira a alegria de Zé, ainda mais no dia de hoje, que seu filho Pedro foi aprovado e vai conseguir ser matriculado numa escola de referência do estado de Pernambuco. Zé está muito feliz, pega Pedro pelo braço, pega o transporte público, chega na escola. Assim que ele chega na escola, ele enfrenta uma pequena fila e aí dá de cara com a senhora. A senhora olha para ele e fala: "Você trouxe toda a documentação, seu Zé? A gente precisa de 4 cópias em folhas A3 autenticada pelo Papa." Zé se pergunta: "Mas eu só queria matricular o meu filho. Como é que eu ia saber que eu precisava disso tudo?" Mas Zé não desiste. Zé pega o transporte público, vai atrás do cartório que autentique folhas A3 pelo Papa. Só que dessa vez, quando ele estava no transporte público, Zé presencia um assalto. Zé fica muito nervoso, Pedro também fica muito nervoso. Aquela algazarra dentro do ônibus, ninguém sabe o que é que vai acontecer, sendo assaltado, mas passa, né? O ladrão desce, levou só o celular de Zé, levou o que Zé tinha na carteira, mas Zé, enfim, passou, né? Zé não desiste, continua sua saga, vai no cartório, pega toda a documentação necessária, volta para a escola. Quando chega na escola com essa cara bem massa, olha para a senhora e faz: "Estou aqui, senhora. Consegui toda a documentação que você precisa para eu matricular meu filho." A senhora olha para ele e fala: "Boa, seu Zé. Agora basta você passar por esses 6 departamentos e lá no final matricular o seu filho." Vocês percebem que a gente está, lógico, exagerando em alguns pontos, né? Mas é importante a gente perceber o quanto há vários serviços públicos não são feitos pensando no cidadão, né? O quanto o processo de se matricular uma criança, eu peguei o processo de matricular apenas como um exemplo, não necessariamente ele seja um processo ruim ou um bom processo, né? Mas vocês já devem ter se deparado em várias situações em que vocês vão utilizar o serviço público e vocês não entendem às vezes por que se passa, por que tem que levar tanta documentação, por que a gente passa por tantos departamentos. E aí não só o atendimento ao público, tá? Dentro das nossas secretarias, dentro do local que trabalhamos, geralmente a gente olha um processo que a gente não entende direito por que passa em tantas caixinhas para que no final saia o processo pronto. Será que não existe a melhor maneira da gente pensar? E aí a gente começa a imaginar aquela situação do por que a gente faz assim, porque sempre foi feito assim, mas espera aí, porque sempre foi assim, será que não vale a pena a gente se questionar? Agora que nós somos criativos, agora que nós vamos começar a utilizar o design thinking para resolver os nossos problemas, será que não vale a pena a gente começar também a se questionar em algumas coisas? Então é bom a gente ter essa mentalidade. Como a gente já falou que o design thinking é um mindset, é bom a gente começar a setar a nossa mente, setar o nosso cérebro, setar a nossa visão, setar o nosso olhar para que a gente não aceite mais as coisas serem feitas apenas porque elas sempre foram feitas assim, né? Para que a gente se pergunte o porquê, faça todo o processo, tudo mais. E só para terminar a história, né? Diz que quando no final, quando apareceu aquela tarde assim, 20 anos depois, Zé conseguiu matricular Pedro na escola, eles foram felizes para casa. Mesmo depois de tudo isso, Zé com um sorrisão no rosto, mesmo presenciando um assalto, pegou Pedro pela mão. E aí quando eles estavam no transporte público, Pedro olhou para Zé e fez: "Pai, eu estou sentindo aqui uma dorzinha na minha barriga." Zé prontamente olhou para Pedro e falou: "Não, não se preocupe, filho, vamos ali passar numa UPA." Aí isso que ele pegou, desceu na estação, chegou na UPA. Quando ele chegou na UPA, ele deu de cara com a senhorinha. A senhorinha olhou para ele e perguntou: "Seu Zé, você trouxe toda a documentação?" E aí disse que essa foi a cara que Zé ficou quando ela fez essa pergunta, né? Valeu, pessoal!